queridos irmãos e queridas irmãs. Mais uma vez, a Casa de Zico Horta nos oportuniza esse encontro, onde buscaremos, no Evangelho do nosso Mestre Jesus, codificado por Allan Kardec, as diretrizes para a nossa caminhada. A nossa gratidão é sempre enorme a todos os tarefeiros desta casa que se empenham para que semanalmente nós possamos receber os ensinamentos do Mestre nas nossas casas ou aonde estivermos, assim como também se empenham para que as palestras públicas, os estudos se mantenham, e assim tem sido ao longo desse 1 ano e 7 meses de experiência no momento pandêmico. Que Jesus possa abençoar a todos vocês, queridos companheiros de jornada, que têm nos auxiliado a cumprir o nosso projeto e o nosso propósito divino enquanto pequenos trabalhadores desta seara de amor e de luz. Que seu Zico Horta, o patrono da nossa casa, possa continuar nos orientando, nos conduzindo, nos intuindo, para que sejamos fiéis aos ensinamentos do Mestre. Temos então aqui a nossa referência, o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes as pessoas se perguntam, mas então esse Evangelho é diferente dos outros? É diferente da Bíblia que estamos habituados? Não é diferente. É porque neste livro nós falamos muito de ensinamentos do nosso mestre, que o nosso codificador Allan Kardec, ele escolheu, ele pescou, ele foi um grande pescador de ensinamentos, nos trazendo um olhar a partir do entendimento de que o espírito ele é imortal, mas que também ele pode e retornará a essa escola que é o planeta Terra, até que esteja pronto para migrar para outras escolas espirituais condizentes com seu desenvolvimento, com a sua caminhada. E aí nós fazemos a abertura do Evangelho, aparentemente de forma aleatória, não acreditamos no acaso, porque quando estamos conectados com o nosso Mestre, quando estamos harmonizados com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que basicamente é o amor, nos sentimos envolvidos e, consequentemente, intuídos. E aqui estamos no capítulo 7º do Evangelho, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito. E vamos aqui ler, não o item inteiro, porque é um item bastante longo, mas parte de uma reflexão, parte do item que tem por subtítulo Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E aí nós teremos uma citação de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Disse então Jesus estas palavras, aspas, Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Fecha aspas. Vem então um comentário de Kardec. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que se deve entender pelos primeiros, os humildes, aqueles que se humilham diante de Deus,
e não se consideram superiores a todo o mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, que se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porque na antiguidade sábio era sinônimo de douto. É por isso que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela as do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Muitos incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e com humildade, de preferência aos que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, mas a derrama em ondas por toda a parte, de modo que só os cegos não a veem. Deus não quer abrir os olhos deles à força, já que lhes apraz mantê-los fechados. Chegará a sua vez, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convincentes, conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deva fazer nem dizer. Se queres me convencer, deves proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os agentes da sua vontade, se submetam às suas exigências. Perguntem a si mesmos o que diriam se o último dos seus servidores quisesse impor-se a eles. Deus impõe condições, mas não se submete às dos outros. Escuta com bondade os que se dirigem a ele, com humildade, e não os que se julgam mais do que ele. E ainda continua esse item. Então, nessa oportunidade, é Mateus que vem nos lembrar que esse Pai que é amor e que é bondade, ele espera de nós uma conduta de servidores. Esse Pai que é amor e que é bondade, ele espera que nós o reconheçamos como sendo o nosso Criador, como sendo ele o determinador das nossas vidas. E Mateus vai também aqui nos levar a pensar que muitas vezes aqueles que são humildes, né, que são pobres de espírito, no sentido da pobreza, da escassez de orgulho, no sentido de que o humilde é aquele que reconhece o poder de Deus. Quando habitualmente nas nossas vidas dizemos graças a Deus, precisamos refletir sobre isso. É graças a Ele sim, é graças a Ele sim, é graças a Ele que a chuva cai e é graças a Ele também que muitas vezes a seca nos convida a reflexões importantes. Isso não exime o que eu tenho de responsabilidade. Eu não sou um fantoche. Esse Pai, esse Criador me deu livre-arbítrio e eu devo fazer uso disso, mas sempre, sempre reconhecê-lo como grande, o meu Pai, aquele que sabe o que é melhor para mim. E muitas vezes, hoje, quando alcançamos algum saber que nos parece muito, porque aí vamos numa escala proposta pela nossa cultura, né? Fazemos o curso,
fazemos o primário, não é mais primário, fazemos o básico, depois fazemos a universidade, o segundo grau, o terceiro grau, fazemos pós-graduação, mestrado, doutorado, o pós-doutorado, e aí nós vamos nos sentindo sabedores. Isso é muito bom, mas precisamos nos lembrar que todo este saber deve se curvar diante da sabedoria do nosso Pai e do nosso Criador. Então, rendamos graças a Ele e vamos refletir sobre essa expressão que muitas vezes se tornou usual em nossas vidas sem que pensemos sobre ela. Graças a Deus. A Ele, esse Pai de amor e bondade. Temos que nos render, precisamos nos curvar. Não existe saber, nem existe ter que faça com que Ele cumpra o meu desejo. Sou eu que cumprirei o desejo dele. Enquanto nós espiritistas muitas vezes ouvimos de pessoas que não conhecem a doutrina, ainda não se interessaram por conhecer a doutrina, e eles imaginam que nós buscamos espíritos que satisfaçam as nossas vontades e os nossos desejos. Então nós estamos numa doutrina buscando espíritos para nos servir, que eles nos auxiliem em tarefas, em dificuldades, em vencer dificuldades. Não são os espíritos que nos auxiliarão porque estamos na doutrina espírita. Os trabalhadores da seara do Cristo auxiliaram a todos aqueles que reverenciarem o Pai como Criador. Então não existe a necessidade de provar. Eu não preciso provar o quanto essa doutrina me alimenta. As minhas atitudes mostrarão. Então que nós nos lembremos disso, que respeitemos as escolhas de cada um dos nossos irmãos. Não estamos num lugar melhor, estamos numa doutrina que satisfaz e alimenta a nossa necessidade espiritual. E isso é uma estrada, isso é uma escada que precisamos subir, essa escada evolutiva espiritual. Então que nos lembremos disso e que durante e ao longo dessa semana reverenciemos com os nossos corações o nosso Criador. E que quando dissermos graças a Deus, nos lembremos que isso nos coloca numa posição de aceitação das vontades do nosso Pai. Que a paz desse Pai, que é só amor e bondade, nos acompanhe ao longo dessa semana. Graças a Deus.